Então, sobre Zumbi dos Palmares, né? Só para gravar para outra. A gente tem um pouquinho aqui, então, falando sobre Zumbi dos Palmares, então, que se destacou, né? Como um dos grandes líderes de um dos maiores quilombos que eles tiram aqui no Brasil. Todo mundo, então, viu que o Brasil, né? Passou por um longo período de escravidão. Então, a única saída dos escravos era realmente buscar um refúgio, buscar um local onde eles pudessem ter mais liberdade. Porque eles não pegavam assim mais pedaços lá dentro na cabeça deles. Mas até que eles tentaram, mas não conseguiram não, né? Mas eles também estavam fracos. É porque era muita. Sim. É porque também era um medo, né? Com certeza. O medo, né? Naquela época era muito grande. Então era uma situação bem diferente da que a gente tem hoje, né? Então, hoje em dia, né? Mas naquela época você levava uma pizza e poderia morrer. E ficava por isso mesmo, né? Então a gente vê então, pessoal, que a palavra quilombo, ela vem de origem africana, que significa um reino que existia lá na África, como eu falei, onde eles lutavam contra a opressão dos europeus. Então a gente vai dizer então que quando os escravos chegavam ao Brasil, eles eram escravizados e eles então decidiram então fugir para um local onde eles realmente tivessem mais liberdade, tivessem uma vida mais tranquila. E eles então fugiram para o interior, principalmente para o meio da mata, onde eles pudessem então ter uma vida mais digna e uma vida melhor. Esses locais, que eram um local de resistência à comunidade de negros, ela era chamada de quilombo. O maior quilombo do Brasil era chamado Quilombo dos Palmares. Claro que, como eu falei no início da aula, esse quilombo ele não existiu apenas na região de Alagoas, como o Quilombo dos Palmares, mas sim ele existiu em várias regiões além do Nordeste. Ele existiu no Rio Grande do Sul, na região do Amazonas, e a gente... Oi? Aqui no Rio Grande do Sul não era muito não, né? Não era muito. Né? Até pelo tamanho das regiões, então a gente vê que a escravidão não foi tão grande lá naquela região. Sem dúvida no Nordeste, certo? A região Nordeste realmente foi a que teve a maior quantidade de quilombos. Até porque os estados que mais tinham escravos eram 2 aqui na região Nordeste, que era Pernambuco e Bahia, e havia também o Rio de Janeiro, certo? Então a gente vê que os estados que mais receberam escravos foram esses 3. Então por isso também que havia mais quilombos. E a gente vai dizer então que o Quilombo dos Palmares, como ele é conhecido, ele hoje fica então, na região de Alagoas, na região que antigamente era chamada de Serra da Barriga, e a gente vê que era uma região muito isolada, por isso que ela foi escolhida. E fica também distante do Recife, do local da região mais litorânea que a gente tinha. E a gente vai dizer que os 2 líderes mais conhecidos do Quilombo dos Palmares, quais eram? Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Eles produziam o que eles precisavam naquela região ou não? Sim. Produziam alimentos, né, como feijão, produzia também Café? Também produzia mais, né, não para ser vendido, né, mas produzia então feijão, criava também porcos, galinhas, e tudo que era produzido ele era para ser consumido entre a população. Então a gente vai dizer que não existia uma desigualdade social muito grande assim dentro do próprio quilombo. Tudo que era produzido era dividido igualmente. Mas claro que a gente vê que além dessa questão da escravidão, ela ser muito praticada, a gente vai dizer então que era a única forma que eles tinham de resistir era realmente se escondendo. Até porque não era tão fácil quanto hoje em dia a gente faz o quê? Se alguém for maltratado, a gente vai reivindicar e lutar por melhores condições de vida. Mas lá no século 17, né, no ano de 1650, a situação ela era bem diferente e eles realmente tinham medo dos portugueses, porque os portugueses tinham armas, né, que poderiam matá-los. Até que eles tinham pau e realmente batiam muito nos portugueses, né? Inclusive eles resistiram por mais de 50 anos. Isso para uma comunidade foi um avanço muito grande. A gente viu também que Zumbi, inicialmente, o primeiro líder dessa comunidade foi uma mulher, uma princesa lá da África. E a gente vê que depois tivemos Ganga Zumba. Ganga Zumba, ele disse que apenas os escravos que tinham nascido em Palmares, eles não seriam escravizados.
os outros poderiam ser escravizados, de acordo com o acordo que tinha sido feito com os portugueses, porque ele pensou, inicialmente, não é que ele era uma pessoa má, ele apenas queria proteger a sua comunidade, não é? Só que os próprios negros da sua comunidade, como o Zumbi dos Palmares, provavelmente então envenenaram ele, colocaram veneno dentro então do vinho que ele estava tomando. Nunca se ficou provado realmente quem foi que matou. E a gente vê que o segundo líder mais conhecido foi Zumbi dos Palmares. Zumbi, a gente vê que inicialmente ele já tinha nascido livre, né? Porque de acordo com a lei de Gangazumba, porém ele foi capturado e transformado o quê? Foi criado então por um padre, depois ele também recebeu o nome de Francisco. Vamos dizer que depois ele voltou para o Quilombo dos Palmares e se tornou o seu segundo grande líder. Durante o governo de Zumbi dos Palmares, nós vamos dizer que vai ser o período mais importante que o Quilombo ele teve. A população ela chegou a ter quase 30 mil pessoas, né, 30 mil habitantes. Nós vamos dizer que essa comunidade era muito importante, principalmente porque os negros que viviam naquela região eram livres. Vamos dizer que eles também poderiam praticar a sua cultura. E a gente vê que tudo que era produzido, ele poderia então ser dividido igualmente. A gente vê que ele voltou aos 15 anos de idade. A gente vai dizer que quando ele assume o poder do Quilombo dos Palmares, ele conseguiu então resistir durante vários anos contra a opressão então que os portugueses tentaram invadir o Quilombo. E a gente vai então dizer aqui que em 1680, aos 25 anos de idade, Zumbi ele tornou-se o líder do Quilombo. Durante o seu governo, as comunidades cresceu e se fortaleceu, obtendo várias vitórias. O líder Zumbi ele mostra uma habilidade no planejamento e organização do Quilombo, além da coragem e conhecimentos militares. Nós vamos dizer que o grande problema de Zumbi dos Palmares é que ele também estava produzindo agora o quê? Comprando armas dos portugueses mesmo, para enfrentarem o exército português que estava sempre invadindo o seu quilombo. E a gente vai dizer, os portugueses, muito preocupados com a situação em que o quilombo estava lhe ameaçando, mandou um bandeirante. Bandeirante era o quê? Bandeirante, que a gente vai estudar, geralmente era uma pessoa que saía lá de São Paulo, entrava no interior em busca de escravos, em busca de índios, em busca de ouro. Por isso que ele é chamado de bandeirante. Nós vamos dizer que foi escolhido pelos portugueses um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. E a gente vai dizer então que ele foi então escolhido com mais de 7 mil homens para entrarem no quilombo e matarem todos aqueles que estivessem no local. Nós vamos dizer que ferido, né, Zumbi ele consegue fugir, porém é traído por um antigo companheiro e entrega as tropas do bandeirante. E aos 40 anos de idade, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares ele é morto. Por isso que a gente vai dizer que Zumbi dos Palmares ele é considerado um dos grandes líderes da nossa história e símbolo da resistência negra contra a escravidão. Ele lutou pela liberdade de culto, que não apenas a Igreja Católica ela fosse permitida. Lutou também contra que a prática da cultura africana ela fosse permitida. E a gente vê então que o dia da sua morte se tornou um dia tão importante, né, que ele não é feriado aqui, mas em alguns estados do Brasil, como lá no Rio de Janeiro, é um dia que é feriado. E a gente vai dizer que o dia 20 de novembro é considerado então o Dia da Consciência Negra, um dia em que o Brasil ele para repensar toda a prática de preconceito e também de racismo que vem sendo praticado nos últimos séculos, tá? Então a gente vê a importância de Zumbi, né? Principalmente vai ser essa questão da luta pela resistência negra, né? E aí, pessoal?